Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Miriam Rocha de História. Estou aqui hoje para a gente falar do Império Persa, que foi um grande império da antiguidade. Ficou um pouco aí esquecido nos estudos quando a gente fala que ele perdeu da Grécia, né? E aí o pessoal quer estudar mais os povos gregos, vistos aí como bonitões, fortes, valentes, e acaba sendo relegado para o Império Persa o estigma de fracassados, perdedores, corcundas, feios. Mas eu tenho para dizer para vocês que a história do Império Persa, ela é incrível e ela nos influenciou em muitas coisas, tá? Vamos conhecer um pouco? Então, naquele esquema da gente, primeiro a gente precisa saber onde ficava o Império Persa da Antiguidade. E aí eu mostro aqui para vocês a localização geográfica ali no Planalto do Irã, onde atualmente fica o país chamado Irã, entre a Mesopotâmia, ali quase chegando na Índia, e ele vai se tornar um imenso império, um vasto império. Mas inicialmente ele era um reino, tá? Um pequeno reino que viviam de pessoas que viviam nessa região montanhosa, de solo árido, que floresce aí por volta do ano 2000 a.C. O reino da Pérsia, que vivia ali próximo ao reino da Média, e era subordinado a esse, até que um grande rei vai enfrentar o povo medo, vai dominar essa região e também outras regiões ali próximas, e vai começar a constituir o Império Persa, o que a gente conhece como o Império Persa. Mas inicialmente ele era um pequeno reino nessa região que eu contei para vocês ali, que era subordinado aos povos medos. Vamos lá. Então, em relação à formação política do que vai ser constituído aí como o Império Persa, esse povoamento ele vai se dar pelos povos indo-europeus, que também são chamados de povos arianos, e é formado ali inicialmente pela união das tribos medos com as tribos dos persas, que são uma etnia. O Ciro vai fundar, é o Ciro o Grande, o primeiro imperador, que vai unificar esses povos. Ele é um persa, vai dominar os povos medos e vai acabar dominando todos os outros povos ali da região e constituindo o império. Em relação à economia, esse povo persa ele vivia numa região ali no Planalto do Irã que não era muito propícia para a agricultura. Por quê? Primeiro que o solo é bastante seco e é uma região montanhosa, então ela não é muito propícia para o desenvolvimento da agricultura, pelo menos não de agricultura em grande escala, para que tenha se tornado aí a principal fonte econômica desse povo. Então, eles praticavam sim agricultura, mas aí dessa forma, em menor quantidade. Também praticavam o pastoreio, só que as principais atividades econômicas do povo persa vão ser o comércio e também o artesanato. Acho que todo mundo já ouviu falar no tapete persa, que é aquele sonho de consumo aí das madames. Pois então, esse é um dos artigos que fazem parte do artesanato do povo persa, certo? Sobre a sociedade e o povo que vivia nessa região. Como é que estavam divididos, como é que estavam organizadas as classes sociais. Essa sociedade persa, ela era estamental, assim como a maioria dos povos que viviam na antiguidade. E o que que isso quer dizer? Quer dizer que ela é dividida em estamentos. E aí você lembra daquilo que a gente sempre fala, né? Como está, fica. Estamental é a sociedade como está, ela permanece. Aí, pouca possibilidade de mudança social. Então, por exemplo, se você nasceu numa família de agricultores, provavelmente você vai permanecer nessa classe social por toda a sua vida, assim como seus filhos, assim como também os seus netos. Existe uma possibilidade de mudança social muito remota, então dificilmente qualquer pessoa ela vai mudar de classe social, tá? Nessa sociedade aqui. Ela era patriarcal, uma sociedade extremamente guerreira,
e extremamente expansionista. Os reis, os imperadores aí do Império Persa, eles são muito expansionistas e eu vou mostrar para vocês que eles conquistam muitos lugares. Praticamente toda a antiguidade oriental, ela é conquistada pelo Império Persa. Quando eu te contar de Mesopotâmia, né, Sumérios, caldeus, os assírios, os amoritas, os fenícios, os hebreus. Então, tudo isso foi conquistado pelo Império Persa, que era extremamente expansionista. E a religião do Império Persa? Como é que se dava essa religião? No que eles acreditavam? Quais eram as suas principais crenças? A religião do Império Persa, ela era conhecida como Zoroastrismo. Foi fundada aí por um profeta, o Zoroastro, que dizia que o universo era regido por dois deuses principais aí. De um lado a gente tem o Hormuz, que é o deus do bem, representado pelo fogo, e temos o Ahriman, que é deus do mal, representado pela serpente. Então a gente tem aí esse dualismo, essa luta constante entre o bem versus o mal. Lembra disso em alguma religião? Pois é, influenciou, tá? Continuando aqui nas características, eles acreditavam na vida de um Messias, um herói salvador que viria e salvaria todo o povo persa. Acreditavam no juízo final, que as pessoas elas seriam julgadas ao final da vida pelos seus atos praticados e aí elas mereceriam, né, o que é bom ou o que é ruim. Acreditavam no paraíso, em que após a morte existia um lugar em que teria uma vida, que seria uma vida muito boa, tranquila, para aqueles que merecessem, e também era uma teocracia, que é uma mistura aí de política, uma mescla entre política e religião. Esse poder, o poder do imperador persa, ele era um poder teocrata. Ele era considerado um mensageiro dos deuses, não considerado propriamente um deus. Quer dizer, o Xerxes, que vocês vão conhecer daqui a pouco, ele até dizia que ele era um deus, mas o Império Persa, ele tinha essa mescla de o imperador ser um mensageiro dos deuses e também ter o poder político, é um poder teocrata, é a teocracia, certo? Em relação à cultura do Império Persa, era muito forte o militarismo. Eles eram muito expansionistas, inclusive os povos conquistados eram incorporados aos seus contingentes militares para ser usados ali conforme fossem precisando, ali necessitando desse povo. Fazem muitas obras de irrigação, dominaram vários povos e transformaram muitas culturas. Eles também tinham organização, tecnologia e a tapeçaria que eu contei para vocês agora há pouco, principalmente, né, a tapeçaria e os tapetes persas. E a gente começa a conhecer um pouco melhor os mais famosos imperadores do Império Persa. Mostro aqui para vocês o primeiro deles, Ciro, conhecido como Ciro o Grande. Ele era da dinastia Aquemênida, na qual também é conhecido o Império Persa. Você pode encontrar com o nome de Império Aquemênida. Menos vezes encontrados assim, mas também se refere ao Império Persa, tá? O Império Aquemênida, que era a dinastia a qual pertencia o imperador Ciro o Grande. É ele o responsável por unir os povos medos e os povos persas em um único povo, em um único governo, tá? Ele vai começar as conquistas, as grandes conquistas do Império Persa, e aí ele vai conseguir Babilônia, Síria, a Mesopotâmia, a Fenícia, a Palestina. Então, o Império Persa ele já começa bem expansionista, né? O Ciro ele já faz grandes conquistas de todas essas regiões aqui que eu falei para vocês. E uma das principais características do Ciro, o Grande, é que ele era um líder extremamente tolerante. Tolerância com religião e com a cultura. Quando ele conquistava algum povo, ele chegava, tipo assim, para os nobres daquele lugar e dizia: Olha, vocês continuarão sendo nobres, continuarão tendo a religião que vocês têm, eu não vou me meter com isso, podem continuar com a sua cultura, eu só quero uma coisa. Que vocês paguem impostos para mim. Vocês agora têm que pagar esses impostos e tem mais uma coisinha: quando eu precisar de vocês militarmente, vocês vão se unir a mim e vão lutar ao meu lado. Eu quero esse apoio de vocês, tá? Então, essa era a tolerância e que você vai dizer, ah, normal, não é não? Não, não é.
Porque naquela época, quando um povo conquistava o outro, ele tentava mesmo que destruir totalmente. Tanto a sua cultura quanto a sua religião e como o próprio povo mesmo. Essa era a prática mais comum. E o imperador Ciro, ele ficou muito conhecido por isso, pela essa tolerância religiosa e essa tolerância cultural que ele tinha com os povos dominados. Após o Ciro, o próximo imperador aí que ficou muito famoso é o Cambises. O Cambises, ele tinha fama aí de furioso, meio estressado. Ele era filho e sucessor do Ciro e vai dar continuidade a esse processo de expansão aí dos persas. Ele vai conquistar o Egito, que já ficava um pouco mais distante ali da região, e vence na famosa Batalha de Pelusa, em 525. Eu coloquei essas imagens para vocês porque eu acho assim super diferente a tática que o Cambises usou para vencer os egípcios. Muito conhecedor aí da cultura do povo que ele queria dominar, o Cambises mandou o seu exército levar imagens, veja só, imagens e centenas de gatos. Sim, o gatinho felino para a batalha. Mas você vai dizer, mas por quê? Não estou lembrando agora. Porque os egípcios, eles adoravam os gatos, eles tinham verdadeira adoração. Era representante dos deuses. Então, quando eles viram aquele exército com os gatos, com imagens de gatos, eles ficaram com muito medo de serem castigados por enfrentarem a deusa deles. Então, isso pesou muito mais para os egípcios ao ver aquela imagem dos gatos. E os gatinhos mesmo levaram. Olha, mas olha só a estratégia, né? Bem diferente. Aí tem a imagem aí dele jogando os gatos, né? A gente não sabe se foi exatamente assim jogando os gatos, mas a imagem, a charge mostra que teria sido assim. Mas o fato é que o Cambises vai conseguir conquistar o Egito Antigo na Batalha de Pelusa. Após o Cambises, a gente vai ter aí o auge do Império Persa com o imperador Dario I. É ele que vai organizar todo o Império Persa, vai dividir, porque nesse momento o Império Persa, eu já te mostrei vários lugares que foram conquistados. Ele é muito grande, muito extenso. E aí, como que ele vai conseguir governar lá na capital e cuidar de tudo? Então, o Dario ele vai dividir em províncias, nas quais ele vai chamar de satrápias. A gente não tem a divisão de um país em estados? Pois é mais ou menos isso. O Dario vai dividir o Império Persa em satrápias. Cada governante de cada satrápia vai ser o sátrapa, tá? Mas ele governa, né? Ele é de extrema confiança aí do imperador Dario, mas ele vai ser vigiado. Tem uma outra figura aí por trás dos sátrapas. Tem os olhos e os ouvidos do rei, que vai ficar vigiando ali de olho no que os sátrapas estão fazendo e como eles estão cuidando do dinheiro, como eles estão fazendo a organização. E qualquer coisinha que eles achassem estranho, eles já contavam lá para o Dário. Então, tem ali os olhos e os ouvidos do rei. Uma outra coisa super interessante que foi criada no governo do Dário I são as estradas reais. E aí são uma referência no mundo antigo. Ele constrói estradas pavimentadas que interligam todo o Império Persa. Então você imagina aí a locomoção de um exército, a locomoção de comunicação no Império Persa, ela acontecia muito bem, né? O Dario trouxe essa organização aí dessas estradas reais. É ele que vai criar também a moeda para usar em todo o império. Você veja que já é difícil você criar uma moeda e aí ele vai conseguir padronizar de forma que ela seja única usada em todo o Império Persa. Você já imagina como é o nome da moeda, já estou dizendo aí para vocês, o Dárico, né? Olha só, que surpresa, ele escolheu o nome da moeda dele de Dárico, se o nome dele era Dario, né? Em homenagem a ele mesmo, claro. Essa moeda, que aí já vai modernizando aí, né? As transações comerciais do Império Persa. E também um sistema de correios, que se dava da seguinte forma. Quando tinha que passar alguma comunicação, um mensageiro pegava o seu cavalo e percorria aí 25 quilômetros. Após os 25 quilômetros, ele chegava numa guarita para descansar e ali teria um outro mensageiro que ia ficar com a missão de levar essa mensagem e seguiria com ela até o próximo destino, até os próximos 25 quilômetros.
Dessa forma, era muito mais ágil. Cada mensageiro tinha o seu ponto de apoio para descansar e o outro já seguia imediatamente com a comunicação aí, a correspondência. Então, esse sistema de correios aí, ele era muito moderno para a época. Você imagina aí como foi realmente o auge do Império Persa, as estradas reais, a moeda, o sistema de correios, a divisão em satrapas. Tudo isso foi obra do imperador Dario I da Pérsia. E é o Dario I também que vai iniciar as famosíssimas guerras médicas. Esse nome médicas, ele não tem nada a ver com aquele profissional da medicina que cuida da gente quando a gente está doente. Esse nome é porque os gregos, eles chamavam o pessoal da Pérsia de medos. Lembra que tinha um povo medo que o Pérsia conquistou e que unificou num reino só? Mas então os gregos achavam que todos eram medos e aí chamavam eles de povos medos. Por isso ficou guerras médicas. Essas guerras acontecem então entre os persas versus os gregos. Por que que aconteceu? Por causa do expansionismo persa. Eu te contei que o persa já tinha conquistado toda a região ali do Oriente, Mesopotâmia, os hebreus, os fenícios, já tinham chegado até o Egito e agora eles estavam partindo ali para a Ásia Menor, para a Grécia. Mas aí na Grécia não deu bom, não, deu meio ruim. As guerras contra os gregos. As principais batalhas são a Batalha de Maratona. Eu tenho certeza que você já ouviu falar naquela corrida de maratona, dos 42 quilômetros. É por causa dessa cidade, dessa batalha que aconteceu entre os gregos e os persas, e na qual, após anunciarem a vitória, um mensageiro saiu correndo 42 quilômetros para dar a notícia da vitória e acabou morrendo de exaustão lá ao final. E eles mantiveram a corrida com essa mesma quilometragem e esse mesmo nome, a corrida de maratona. Tem também uma batalha muito famosa, que é a Batalha das Termópilas. Eu mostrei a imagem aí para vocês. Eu acho que vocês conhecem esse filme. É o filme 300, que tem um brasileiro, que é o Rodrigo Santoro, que faz os Xerxes. Essa batalha aqui também foi entre os gregos e os persas, os gregos aí liderados pelo rei espartano Leônidas. Uma batalha épica entre os gregos e persas, que foi a filme, que foi um grande sucesso esse filme. Eu recomendo, você só veja a classificação indicativa do filme, tá? Mas ele é muito bom. E essas guerras médicas também tiveram as batalhas navais, como a de Salamina, a Batalha de Plateia, batalhas, né, que a gente sempre escuta aí os nomes, olha. E até que chegaram à paz de Simon para encerrar essas guerras e a vitória foi dos gregos. E aí por isso que eu te falei que muitas vezes a gente estuda na história mais os gregos como os bonitões e os persas, do mal, por causa dessa perda nessas batalhas, dessas guerras médicas. E aí a gente vem para um outro personagem super importante na história do Império Persa, que é o rei Xerxes. A imagem dele aí, provavelmente a imagem real, mais semelhante. E esse ao lado aqui é o Rodrigo Santoro, interpretando no filme 300, dos persas. O Xerxes, ele era considerado aí o rei dos reis. Ele era neto do Ciro Grande, filho do Dario, e ele, assim, ele se achava aí o deus dos deuses aí, além do rei dos reis, o Xerxes. Vê lá no filme a onda que ele tira, assim, de grandão, todo poderoso, maravilhoso, espetacular, esplêndido. Cara, ele não possuía a tolerância religiosa dos seus antepassados, não. O chefe estava nem aí a respeitar a cultura, é o quê? Respeitar a religião, não. Não vou respeitar nada, fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Essa era uma característica aí do imperador Xerxes. E aí, o fim do Império Persa, ele vai se dar quando o Alexandre, também conhecido como Alexandre o Grande, da Macedônia, vai conquistar os persas na época do rei Xerxes e vai acabar com esse expansionismo. O que foi, gente, um grande feito para a época, porque o Império Persa, como eu contei para vocês hoje, ele era extremamente vasto, muito organizado, muito militarista, expansionista, com grandes imperadores, como Dario, né, que modernizou todo o império. Então, os macedônios
liderados aí pelo Alexandre, conquistarem o Império Persa foi para a época aí um grandíssimo feito, tá? Porque era bem difícil. Obrigada. Esse foi o nosso assunto de hoje. Ah, muito legal, né? A história do Império Persa. Ah, eu adoro. Quando eu começo a falar, eu vou embora. Quero falar, quero assistir todos os filmes, quero aprender mais, porque é muito interessante, muitíssimo. Eu espero que vocês tenham aprendido. Quero aproveitar para agradecer os nossos 1.000 inscritos. A gente estava aí com essa meta de 1.000 inscritos. Conseguimos. Estamos muito felizes com o crescimento do canal. Sem a ajuda de vocês não seria possível. É graças a cada um que foi lá, clicou no botãozinho de inscrever, que o nosso canal está crescendo. Graças a Deus, a gente está muito feliz. E estamos com a meta agora, a nova meta, 2.000 inscritos. Por que não, né? Vamos à frente. Quero pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, deixa sua inscrição, dá aquela força pra gente, para que o YouTube entenda que é um canal importante, que pode ajudar, e ele vai mostrar o nosso canal para mais pessoas, tá? Deixa o seu like, deixa um comentário pra gente, tá bom? Foi um prazer falar com vocês de novo. Até a próxima, tá? Tchau!